lançar uma pergunta para vocês, assim? Pode. Na hora, assim, na hora. Na hora. É mudar de foco, né? Assim que a gente já falou muito de religião e de estimação. Por mais que eu quero saber, depois eu falo com o Diego Ananias, assim, outros meios, né? Mas, eu sei que eu faço esse tema de novo, porque o espiritíssimo, né? Eu estou falando errado, mas vocês sabem o que eu estou falando. O espiritíssimo, né? Assim, o São Francisco Xavier tem a própria história dele. Foi lançado um filme dele. Então, eu até fiz um vídeo. No dia 21 de dezembro de 2010, a minha mãe, né? Ela faleceu nos meus braços, nua, assim, ficou dura. E, enfim, aí a gente foi no velório. Seja bem-vindo, Gerson Júnior. A gente levou no velório, e de lá eu estava muito ruim e meu irmão me deu a chance de ficar lá no hotel. E acontece que a 1h do outro dia, da madrugada, eu estava dormindo. Aí de lado, eu vi um vestido branco na altura da canela. Eu tomei coragem e levantei. Era minha mãe lá na minha frente. Eu não estava dormindo, eu falei com o pai, né, como eu sempre faço no meu dialogar com ele, no meu elo de comunicação, e eu nem estava pegando sono, mas eu senti uma sensação no corpo, virei de lado, eu vi uma senhora de vestido até a canela, e levantei, era minha mãe. Estava de rabo de cavalo, roupa branca. Ela falou a frase assim: tranquiliza o Ney e o Eric. Tranquiliza. Eu sei por que ela falou isso. Porque eu tinha muita raiva do meu irmão, dos meus 2 irmãos, e nunca fizeram nada por ela, sabe? Então eu acredito nessa coisa de Deus escolher um de nós para poder receber um anjo ou uma pessoa que vem dele para poder fazer alguma obra aqui. Eu creio nisso. Então, eu quero saber pelo Antônio, começar pelo Antônio em diante, depois o Diego em diante. Se você crê realmente que a pessoa pode receber um anjo, ou pode receber alguma coisa boa que vem do Pai, para poder fazer alguma obra que o Pai queira, assim. Por mais, Antônio, que você já falou, mas eu lancei essa pergunta para você, o que você tem a falar, assim? Não deu para entender a pergunta. Eu acredito naquilo que eu vejo. Nossa, Não. Tá. Eu até agora, eu disse, eu só acredito naquilo que eu vejo. Até agora eu não tive revelação nenhuma dessas. Portanto, eu não acredito. E o Diego Ananias? Eu partilho mais ou menos da mesma visão do Tobé. Eu acredito só naquilo que eu consigo ter a experiência, naquilo que eu consigo... que eu tenho plena certeza de que aquilo exista para mim, por exemplo, eu só vou acreditar em um anjo se ver a presença dele do meu lado, assim, por exemplo, ele do meu lado. Então, é claro, eu tenho a convicção que possa existir, mas não que eu acredite fielmente. E o Dionis Gomes? Fala, eu repetir a pergunta aí, que eu tinha ido no portão para abrir para minha esposa. Assim, a pergunta, eu falei sobre que eu vi a minha mãe, após ela, depois do velório, no dia seguinte, na madrugada, eu levantei da cama e vi a minha mãe. Assim, ela me passou uma mensagem, essa mensagem é muito verdadeira. Sei. Então, se você crê que o nosso Pai pode escolher um dos filhos nossos para poder ver um anjo, e através desse anjo, ou de uma luz superior, sabe? Não uniformado nem de anjo, né? Sabe? Mas sentir alguma coisa, que ele tem a capacidade de uma vidência para ajudar o irmão, assim, sobre o espiritíssimo, né, que eu estou falando, né? Olha, sobre espiritismo, assim, assim, eu não creio muito não, mas que o nosso Pai possa estar mandando alguém, um anjo, em forma de um homem ou mulher, para estar passando uma mensagem para alguém que ele quer,
Isso eu creio que pode ser que aconteça. Agora, o espiritismo em si, eu não acredito, assim, sabe? Prefiro ficar neutro do que optar por uma coisa, mas eu creio sim que ele pode estar mandando uma mensagem para quem ele quiser, Alan, através de anjos. tu é espírita? Tu é espírita, Alan? Quem tá Me falando? falaram que tu é espírita. Eu. É o Fernando. Me falaram que tu é espírita. Não, eu apenas vi a minha mãe, sabe? Mas antes de ver a minha mãe, eu já acreditava. Eu acredito muito no São Francisco Xavier. Assim, eu acredito, sabe? Mas e o Eli Martins, assim? Alan, querido, acredita em quem você quiser, mas o conselho meu não entra nessa aí, não. Essa é pior que a religião. Aliás, é tudo religião, né? Mas deixa eu te falar com relação aí a isso aí. Foi até bom, o pessoal até agora me falou o que eu queria falar. Alan, é o seguinte, no seu dia a dia, você ficar preocupado, mas algo assim que você esteja muito preocupado, mas muito mesmo. Algo assim que foi algo assim muito surpreendente na sua vida naquele momento ali. E você vai dormir. Você pode ter certeza que você pode ter uma visão com relação àquilo ali. Mas não é visão, assim, essa questão que os espíritas falam aí, não. Viu? Tipo, eu vou te dar um exemplo. É tipo sonho, eu vou te dar um exemplo. A minha avó, a minha querida, foi a mãe que eu tive, assim, a mulher que eu mais amei nessa terra aqui foi a minha avó. E essa avó, quando ela morreu, rapaz, foi um baque tremendo. Assim, pra mim, foi a primeira morte na família, assim, que eu presenciei, né? A família, assim, aqueles mais próximos mesmo, a primeira morte. Principalmente, olha quem? Ela. E, rapaz, assim, o pessoal... E eu passei a noite no velório com ela, e o pessoal dormiu, o pessoal tudo dormindo, e 2 pessoas ficaram acordadas, que foi só eu e uma prima minha. O resto tudo dormiu, encostou ali, aqui, acolá, e dormiu, a gente passava dias dormindo e tal. E assim, foi um baque tremendo na minha vida, né? Isso em 92. E aí, como eu não dormi nada, aí a gente foi enterrar ela, o enterro, se não me engano, foi às 5 horas da tarde. E a gente enterrou ela, e eu voltei, rapaz, como eu não tinha dormido, eu apaguei ela, mas apaguei mesmo. E eu tive um sonho, Alan, com ela. Por isso que eu vejo isso aí como real, porque não tem nada assim de anormal nisso que eu vou te falar. Eu tive um sonho tremendo com ela, cara. Eu tive um sonho com ela nos ares, ela toda de branco, não tinha água de asa, nada disso. Ela flutuando nos ares, toda de branco, e ela olhou para mim e abriu um semblante, um sorriso. Só abriu um semblante, um sorriso assim, no semblante. Então não conversou comigo, não teve nada disso. Então, eu creio nisso, Alan. Nisso eu creio, mas nada além disso.